Olá, boa noite a todos. Quero agradecer pela presença de todos vocês, pela presença da professora Leani, que está aqui com a gente hoje, vai dar essa aula sobre esse tema, né, tão relevante, tão importante para os dias atuais, né, que é sobre o impacto da Covid-19 na economia mundial e a gestão da pandemia no Rio Grande do Sul. A professora Leani, ela tem doutorado, né, em área de concentração em estudos comparados das Américas, né, em Oxford, em Princeton, e pós-doutorado em ciência política na UNB. Né, atualmente ela é coordenadora do Comitê de Dados no Combate ao Covid-19 no estado do Rio Grande do Sul. Tá? Então, professora, bem-vinda. Tá? Quero agradecer mais uma vez por você ter aceitado, por você estar aqui com a gente essa noite. Obrigada, Fernanda. Eu vou só, desculpa te corrigir, porque eu te falei, mas a gente falou rapidinho. O doutorado é na UNB, o pós-doc é fora, em Oxford Perdão. Princeton. Mas está tudo certo. Vamos aqui aguardar enquanto as pessoas entram. Você me dá o ok quando a gente puder começar, tá bem? Isso já pode começar, professora, já Já pode podemos ficar à começar? vontade. Isso. Maravilha, então. Bom, gente, boa noite. Fico muito honrada de estar aqui a convite do IDP, sou professora vinculada aqui ao IDP, para a gente poder falar um pouco sobre a questão da pandemia e a gestão da pandemia, né, em nível local, no caso, no Rio Grande do Sul. E aí a ideia é de trazer um pouco o impacto dessa pandemia no mundo, em termos de incerteza e especialmente o impacto econômico da pandemia, e também o seu impacto no Brasil e, mais especificamente, no Rio Grande do Sul. E também o desenho que a gente fez, né, o formato que a gente fez de como lidar com essa pandemia. A gente hoje está entre os 5 estados que tem o menor taxa de óbito. A gente tem assistido um crescimento das taxas do número de casos e também do número de óbitos, mas ainda assim a gente continua nessa posição e eu quero trazer para vocês algumas informações, né, algumas lâminas sobre o que está acontecendo lá, inclusive esses resultados na área de saúde também. Mas o foco é um pouco o impacto da pandemia do ponto de vista da atividade econômica, o que está acontecendo nesse momento. Então, vou começar aqui a fazer a compartilhar uma apresentação. Vamos lá. Pronto. Ok. Esse trabalho que a gente tem feito no Rio Grande do Sul, antes de tudo, eu estou hoje lá como coordenadora do Comitê de Dados no Combate ao Covid-19, e nessa coordenação a gente construiu uma grande rede, é uma rede de colaboração em que a gente tem técnicos da área de planejamento, a gente tem técnicos da área de saúde e a gente tem muitos colaboradores externos, muitos professores universitários. O Rio Grande do Sul tem um grande ecossistema de pesquisa e de ensino e a gente tem se beneficiado dessas pessoas para poder, do conhecimento dessas pessoas para a gente poder fazer a nossa gestão. Especialmente o grupo de saúde, que está dividido em 2 células, uma célula de projeções, então a gente tem estatísticos, matemáticos, pessoal de inteligência artificial, epidemiologistas que nos ajudam a olhar para frente. A gente tem também uma célula que faz estudo amostral com base populacional, é um estudo coordenado pela Federal de Pelotas, que acabou sendo um benchmark, um modelo para o restante do Brasil. Mas a gente também tem outras áreas, porque a gente queria olhar como é que a pandemia afetava os vários aspectos da vida e da prestação de serviços, especialmente. Então, a gente tem um grupo que cuida de economia, um de segurança, assistência à educação, políticas sociais, educação, infraestrutura, logística e mobilidade.
um GT de comunicação também, e esse comitê de dados ele faz uma assessoria, ele traz informações para o gabinete de crise, assim como outros comitês, tem um comitê científico, um comitê de logística, um comitê de segurança pública também, que trazem informação para a tomada de decisão dentro do gabinete de crise. Bom, eu acho que uma das coisas mais importantes sobre o Covid e sobre o coronavírus é a incerteza. Né? Quando a gente olha para o índice de incerteza pandêmica mundial, foi um índice construído por alguns autores 2 anos atrás, e que foi, né, agora revisitado, ele analisa os relatórios dos países compilados pela unidade de inteligência da The Economist, da revista The Economist, e quantas vezes aparece a palavra incerteza. E a gente olha para esse gráfico e a gente vê o tanto o coronavírus é diferente das outras pandemias. A gente teve a SARS lá atrás, que trouxe uma grande incerteza, pois outras pandemias que nos afetaram, o coronavírus é a maior. E o gráfico que eu mais gosto, que é esse daqui, que mostra o índice de incerteza mundial desde 59 até hoje, todos os eventos grandes eventos que marcaram, né, a economia mundial, recessão, guerras, crise do ouro, crise do petróleo, Black Friday, as guerras, a gente falou lá atrás, guerra do Vietnã, guerra do Golfo, guerra do Iraque, a crise da dívida na Europa, o Brexit, tensões comerciais Estados Unidos-China, nada disso foi tão crítico, ou o índice de certeza nunca foi tão alto como ele é hoje. Eu acho que isso ajuda a gente a compreender um pouco o momento que a gente está passando, tanto do ponto de vista da saúde, quanto do ponto de vista econômico, e, obviamente, do ponto de vista de costumes. A gente não vai falar disso daqui, das questões mais sociológicas ou de costumes, mas certamente isso vai ter muito impacto, já está tendo, né, nas nossas vidas. E aí, como é que as diferentes economias estão lidando com essa incerteza e com o impacto nas economias que se traduz numa recessão global prevista pelo FMI para esse ano de 4,9%, para o Brasil de 9,1%. O que os diversos países têm feito? Praticamente todos os países estão adotando um conjunto de medidas e que, na verdade, estão divididas em 2 partes. Uma parte para evitar, né, a propagação e a disseminação do coronavírus, e outra, medidas econômicas. Como essas medidas elas estão voltadas à contenção, fechamento de escolas, de atividade econômica, restrição de mobilidade, os distanciamentos sociais, isso tem impacto na economia. Então, os governos têm atuado fortemente para dar para que as economias não sofram tanto. Então, de modo geral, os diferentes países eles têm elevado seus gastos públicos para justamente minimizar esses impactos, né, entre os diferentes agentes econômicos. E aí você tem transferências monetárias, você tem subsídios, medidas para a contenção do desemprego, como redução de jornada de trabalho, e também os subsídios atuam nessa linha, reforço da proteção social, das redes de proteção social, oferta de seguro-desemprego, oferta de renda mínima, transferências para entes subnacionais, aumento de crédito, né, algumas medidas monetárias também para facilitar o crédito. E quando a gente olha para os diferentes países, a gente vê que esse esforço ele é diferenciado, ele não tem sido igual em todos os lugares. Então, se a gente olha para a França, por exemplo, a França, esses dados são de final de março, início de abril, a França estava fazendo um esforço de 15% do seu PIB, mais ou menos. Estados Unidos, 10%, Brasil de 3,5%. Já tem alguma alteração aqui, o próprio Brasil já fez algumas medidas complementares, mas não chega a 5%. Até países que estão fazendo esforço de abaixo de 1%
dos seus PIBs, né? Então, quando você olha o todo dos países, cerca de 97 países estão fazendo esforço de menos de 1% do seu PIB, ou igual a 1%, e acima de 10% do seu PIB, só 9 países estão fazendo esse esforço. O Brasil estaria aí nessa faixa de entre 2 e 5, que são 21 países fazendo esse esforço. Então, esforços diferentes, estratégias às vezes um pouco diferentes, mas todas muito nessa linha de crédito, subsídio e transferências para entes subnacionais, né? Os bancos centrais também têm feito seu papel muito importante, seja estimulando a economia, baixando suas taxas de juros, facilitando o crédito, ofertando, criando condições especiais para aqueles agentes que têm garantias suficientes e também incentivando as instituições a conceder crédito, né? Então, os diferentes países eles têm atuado aí de uma maneira ou no crédito, ou uma ação monetária, ou uma ação regulatória específica, ou as três ao mesmo tempo, né? O que mais me chama a atenção é assim, quando a gente pensa, mas o que os países, qual o esforço que os países estão fazendo? Quando a gente olha, por exemplo, para os Estados Unidos, o CARES Act, que é o nome da iniciativa deles, que tem esse valor de 2,2 trilhões, ou seja, maior do que o próprio PIB do Brasil, ele é muito maior do que as iniciativas anteriores de esforço de reconstrução, né? Seja o New Deal, seja um plano Marshall, que é um plano de reconstrução pós-guerra, um TARP, um AR, são todos grandes pacotes, vamos dizer assim, com uma série de benefícios para as pessoas, famílias, empresas e governos, né? A China também com um pacote de quase 400 bilhões, também com muito desembolso, aí estratégia de isenção de impostos, e também preparando um outro pacote de estímulo para a retomada econômica. A Alemanha, com o maior pacote da sua história, mais de 1 trilhão, né? Gastos na saúde, subsídios também a empresários e trabalhadores. A Itália com um pacote de 434 bilhões também. Então, vocês vejam que todos os países eles têm, em alguma medida, feito um esforço para poder mitigar o efeito econômico da pandemia. Quando a gente olha para o Brasil, a gente trouxe aqui um exemplo do índice de vendas do comércio varejista, aí desde 18, a linha vermelha é o Rio Grande do Sul, a verde é o Brasil. O Rio Grande do Sul vinha com um desempenho melhor que Brasil, né? E a gente vê o que foi o mês de março, né? O mês de março, abril desse ano, com as quarentenas, tiveram um impacto enorme nas vendas. E isso é um cenário constante para o Brasil todo nesse período, embora depois tenha tido recuperação, né? Quando a gente olha já para os dados de maio, que foram recentemente divulgados, a gente vê que já tem uma recuperação, no caso aqui no Rio Grande do Sul, de 93% do seu comércio, aqui o 100% 100% da atividade em janeiro, né? Então 93% da atividade do comércio, das vendas do comércio se recuperaram, e 74% da indústria de transformação, que é um valor, embora não tenha se recuperado tanto quanto o comércio, mais acima da média nacional. Quando a gente compara com outros estados do Sul e Sudeste, o Rio Grande do Sul ele tem a indústria tem tido tem sofrido mais, né? Então essa é a linha azul, Rio Grande do Sul, Brasil a linha verde, então está abaixo da média brasileira, e no comércio se inverte, tem sim uma queda, mas uma queda de cerca de 8%, quando a média nacional foi 15%, e é bem mais baixo do que a queda de estados importantes como Rio e São Paulo.
Esse daqui é um gráfico que é a evolução, é um boletim publicado semanalmente pela Secretaria da Fazenda, no site deles, e tem evolução da emissão de notas fiscais, né? E é uma comparação em relação a 2019. Essa linha aqui, linha zero, é 2019. A gente vê que o início da quarentena, né? O início, dia 10, foi o primeiro óbito no Rio Grande do Sul. A gente tem uma queda muito grande da atividade econômica, que até aqui a terceira ou quarta semana, talvez a quinta, e depois você começa uma recuperação final de abril, quando a gente começou a implementar o modelo do distanciamento controlado, há uma retomada dessa atividade. Hoje a gente está com praticamente a mesma atividade do ano passado, né? Quando a gente olha para a atividade, as vendas por atividade, indústria, atacado e o varejo, a gente vê que indústria atacado tem um desempenho melhor e no varejo, sim, a gente tem uma queda um pouco maior. Claro que isso tem variação entre setores, tem setores que estão sofrendo bastante. O metal mecânico, o estado do Rio Grande do Sul é um estado que tem uma participação importante da indústria, e a indústria de couros e calçados, a metal mecânica tem sentido a crise, embora outras indústrias como e vendas também no comércio, na área de alimentos e itens de higiene, obviamente, até pelas características da pandemia, tem aumentado. E aqui é a emissão diária de transporte, que é carga, né? Então, a gente percebe que hoje, de novo, tem esse movimento dessa curva, dessa barriga aqui, que são os momentos mais críticos da quarentena. E a gente já recuperou aí, está com atividade acima de 2019, embora não tão boa como vinha antes da pandemia, né? E, então, eu acho que é importante a gente olhar esses efeitos, mas vou tirar aqui um pouquinho para poder falar um pouco sem tela, porque é muito chato a gente ficar falando só e ver na tela, mas eu acho que é muito importante para a gente olhar e avaliar esse momento que a gente está vendo dentro de um contexto global. A gente às vezes vê algumas discussões e algumas dicotomias muito no nível local, e o local hoje ele não está isolado. Ninguém, né, ninguém é uma ilha, já diria Shakespeare, né? Não foi nenhum economista. A gente não é ilha. E nesse momento, especificamente, com uma pandemia dessa magnitude, os efeitos, tanto sanitários, tanto na área de saúde, quanto econômicos, eles são efeitos globais. É muito importante a gente ter isso em consideração, os formadores de opinião terem isso em mente, e também os governantes. Porque por mais que um prefeito, um governador queira fazer alguma diferença maior em relação ao que está ocorrendo, é sistêmico, né? Então há muitas limitações em relação a isso. Mas eu queria continuar aqui a apresentação mostrando, ou seja, a gente tem uma crise, ela teve um impacto enorme 3 meses atrás. Nos últimos 3 meses a gente tem conseguido no estado do Rio Grande do Sul, Brasil um pouco, Rio Grande do Sul melhor em algumas áreas, a gente recuperar a atividade econômica, a nossa arrecadação está muito próxima do que era ano passado, que eu acho que é um grande feito para um momento de pandemia. Mas tem outras coisas que também são muito importantes. Como todo mundo sabe, o estado do Rio Grande do Sul é um estado que tem o histórico de déficits, né, de resultados orçamentários negativos, ou seja, gastar mais do que arrecada. É um estado que há 5 anos ainda parcela salários. Havia uma expectativa de que isso fosse resolvido nesses 3, 4 anos de governo, com primeiro uma reforma administrativa, que foi aprovada até fevereiro desse ano, com algumas privatizações, venda de ativos, aumento de investimento, atração de investimento, que aumentaria um círculo virtuoso de também mais investimento, mais emprego, mais renda, mais arrecadação. Também estabilizando aí um estado que há muitas décadas, desde a década de 70,
realiza resultados negativos. Isso agora, pela pandemia, ficou um pouco prejudicado. A gente sabe que tem a ajuda federal, está vindo, o Estado do Rio Grande do Sul recebe esse ano, receberá ao todo 2,2 bilhões, já recebeu metade disso, ajudou a equilibrar um pouco a perda de arrecadação naqueles meses iniciais, mas mesmo assim tem uma pressão orçamentária, porque uma parte das despesas são despesas continuadas, né? São despesas obrigatórias, folha de pagamento, é o gasto com a educação, é o gasto com a própria saúde, o gasto com segurança pública, e há um espaço pequeno ali de discricionariedade para redução de despesa. O que havia já tinha sido bem apertado no próprio ano passado, onde a gente congelou o orçamento ano passado, e esse ano também o orçamento é congelado. Mas eu quis trazer para vocês aqui uma questão que eu acho que tem sido muito debatida, que é a da reforma administrativa. Nós fizemos a reforma administrativa muito semelhante à que foi feita no governo federal no final dos anos 90, início dos anos 2000, e que teve um enorme impacto na área federal naquela época, mas que não foi feita impositivamente para estados e municípios. Com isso, a maior parte dos estados, a maior parte dos municípios, ainda hoje tem esses mesmos benefícios, como vantagens. Não sei aqui quantos servidores públicos a gente tem, mas são aquelas vantagens automáticas que já não existem mais no governo federal, né? Então, a gente fez uma reforma e só com isso, e aí eu vou novamente compartilhar aqui com vocês, a gente tem um efeito já bastante significativo, que é a estabilização dos gastos com despesa de pessoal, que é a maior despesa do Estado. O Estado do Rio Grande do Sul tem uma folha de 30 bilhões ano, é um orçamento de 46 bilhões de receita, mais ou menos, 52 de despesa, ou seja, é deficitário. Uma parte dessa despesa ela não é paga, porque é dívida com a União, e a liminar suspendendo essa despesa obrigatória, mas as demais despesas têm sido pagas, e embora os salários com atraso. E quando a gente vê aqui desde 2015, isso aqui é a folha semestral, né? É a folha de janeiro a junho. A gente tem um crescimento bem significativo desde 2015 até 2019, e a gente tem uma redução no nominal, ou seja, mesmo sem a gente colocar o efeito da inflação, houve uma redução de despesa, o que é algo muito, muito positivo, né? E isso aconteceu não só no Poder Executivo, que a gente tem uma redução de quase 200 milhões, quando no ano anterior a gente tinha aí 1 bilhão de crescimento, como em todos os poderes, né? Foi uma reforma transversal, foram 7 projetos aprovados, um de Receita, de Previdência dos Civis, os outros 6 diziam respeito à folha salarial, e a gente tem aí no Tribunal de Justiça, Tribunal de Contas, Defensoria, Assembleia, Ministério Público, todos os poderes e outros órgãos, né? Defensoria e Tribunal de Contas não são poderes, mas outros órgãos que têm autonomia orçamentária, e aí a gente vê uma redução em todos eles. Então, por que eu quis trazer essa informação aqui para vocês? Porque eu acho que é muito importante, quando a gente fala em pandemia, quem tem melhores condições de enfrentar um momento como esse de crise é quem já tem uma situação mais sólida, né? Então, os estados que eram superavitários, os estados que tinham uma boa situação fiscal, eles estão mais preparados para enfrentar esse momento do que os estados que não tinham. Apesar disso, com algumas reformas, foi possível se reduzir uma pressão orçamentária enorme que viria esse ano no Estado, que era de cerca de 1 bilhão. Né? Para esse ano estava lá apropriado cerca de 1 bilhão na reserva de contingência para o crescimento vegetativo da folha. Então, isso é muito importante, eu trago essa discussão porque ela é relevante para outros estados, ela é relevante para municípios, e ela também é relevante do ponto de vista do governo federal, né? Mas vou continuar falando aqui um pouquinho, agora voltando para a questão do impacto da pandemia
desse impacto, que ele é primeiro mundial e um impacto no Brasil também em relação a empregos, né? Houve uma redução muito significativa. Essa tabela está super poluída, mas eu queria chamar a atenção para ela aqui para vocês olharem, são as duas últimas colunas, tá? Houve uma redução de empregos muito significativa. O Rio Grande do Sul perdeu bastante empregos, 33 mil empregos esse ano, segundo colocado em perda de empregos no mês de maio e o 8º no ano, se a gente pegar o acumulado, né, o estoque, em relação ao estoque, ficou em 8º lugar. Mas porque quando a gente avalia, né, a perda dos empregos, a gente também tem que dar uma olhadinha como é que funciona o mercado de trabalho, né? Então, quando a gente olha essas duas últimas colunas aqui, elas são importantes porque elas falam, a primeira, sobre setor informal, a parcela do setor informal na economia e o percentual do setor público nas economias também. Então, vejam, quem vai perder mais emprego é quem tem maior formalidade, né? Então, se você tem um setor informal muito grande, claro que você não vai perder tanto emprego, porque você tem um setor informal grande. Da mesma forma, o setor público, ele estabiliza. Então, se você tem um setor público grande, você vai perder também menos empregos. Da mesma forma, quando você tiver uma recuperação, um crescimento econômico, a tua economia vai responder mais, porque, obviamente, você tem o setor público para o bem e para o mal, ele estabiliza, né? Então, Brasília tem muito disso. Brasília tem um setor público, Brasília, Distrito Federal, né? Tem ali, ó, 30% do setor formal é o setor público. Agora, você tem estados como o Pará, né? Não é o Pará, não. É acima do Pará aqui, Roraima. Roraima e Amapá são os territórios, né? Acre também, 42%, que tem acima de 40% do seu setor formal, é setor público. E quando você olha para setor formal como parcela do total do mercado de trabalho, você vê, por exemplo, que o Pará tem 64% da economia em informalidade, né? O Amapá, 54%, Amazonas, 58%, Maranhão, 60%, Piauí é 61%, né? Enquanto que o Rio Grande do Sul é 34%. Acho que é muito interessante também para a gente dar uma olhadinha nessa diversidade que é o nosso país, né? Então, é muito importante a gente olhar essas características do mercado de trabalho, assim, perdeu tantos empregos, mas tem tanto do setor já era informal, então isso afeta esse resultado, e quanto que do setor público, quanto do setor formal é setor público, né? Isso é também outra informação bem importante. No caso lá do Rio Grande do Sul, o setor informal representa 1/3 do total do mercado, e o setor público, dentro desse setor formal, o setor público representa menos de 20%, né? Então, é uma característica bem regional. Outra informação importante aí para vocês darem uma olhada foi o seguro-desemprego, né? Uma informação nova, talvez, para vocês, que vocês têm acompanhando nos jornais, mas eu acho que é interessante a gente olhar ela assim, estilizada ao longo do tempo, né? E comparando os diferentes estados. Se a gente compara desde janeiro de 2019, a gente vê que ali, ó, depois de março, a gente vê um crescimento muito grande no número de requerentes de seguro-desemprego, e a gente vê que junho já voltou um pouco ali o que era abril, ainda não voltou o que era antes da pandemia, né? Assim, se a gente marcar a pandemia como de março para cá, mas a gente já recuperou bastante, né? Então diminuiu aí 37% em relação ao que foi maio, foi o pior momento, mas ainda assim maior do que foi em 2019.
2019, 25% a mais. E se a gente olha, ali também tem uma variação muito grande no número de requerentes. A gente comparando junho em relação a maio, né? Aqui no Rio Grande do Sul estava 37%, cadê? O Distrito Federal estava aqui também quase 38% a menos, né? A variação. Mas se a gente compara com junho do ano passado, a gente vê que no Distrito Federal houve um crescimento de número de requerentes de 31%, no Rio Grande do Sul um crescimento de 25%, Santa Catarina 42%, aí dos mais altos, né, Bahia o mais alto com 57%. Você vê que tem uma variação também muito significativa no Brasil como um todo. E esse maio desse ano foi um recorde histórico, desde que o seguro-desemprego começou a ser calculado, né? Foi o maior valor, né? O maior número de requerentes da história, né? Realmente algo que nunca tinha sido visto, né? Então, não sei se alguém quer fazer alguma pergunta até agora. Senão eu vou passar agora para expor um pouco o que a gente está fazendo no Rio Grande do Sul, como é que a gente lidou com a pandemia. Vamos lá, distanciamento controlado. A gente criou uma metodologia que a gente chama de distanciamento controlado. Ela não é a única estratégia para lidar com a pandemia, obviamente. A gente tem uma estratégia de aumento de capacidade de leitos. Os leitos já foram aumentados em 75%, leitos de UTI. Deverão ser, a gente deve atingir 100% até o início do próximo mês. Também foi feita uma estratégia de testagem por amostragem. Agora nós estamos iniciando uma outra estratégia de testagem intensiva, o Test and Track, né? Até o próximo mês a gente vai ter até 7.000 testes realizados por dia, aumentando a capacidade, praticamente dobrando a capacidade de testagem que tem hoje, com a colaboração da Fiocruz, o Todos pela Saúde. Mas o distanciamento controlado ele é um elemento muito importante. O que é esse distanciamento controlado? É uma forma de lidar com a pandemia que não é reabertura, não é flexibilização, não é retomada. Assim, a pandemia existe e a gente vai ter que conviver com o vírus por um longo tempo. Então, como é que a gente vai conviver com esse vírus? Bom, vamos criar protocolos para essa convivência. Mas como é que a gente cria esses protocolos? Então, foi feita toda uma metodologia em que a gente, em primeiro lugar fez uma segmentação regional. A gente definiu 20 regiões de saúde no estado do Rio Grande do Sul. Originariamente são 30 regiões de saúde, 7 macro-regiões, mas a gente concatenou regiões diferentes para que cada uma delas tivesse um hospital de referência de leitos de UTI. Então, esse mapa do Rio Grande do Sul aqui está dividido nessas regiões. A cor da região, intensidade, é a capacidade de ocupação de leitos pela população acima de 60 anos. A gente tinha uma preocupação muito grande, porque não sei se vocês sabem, mas o Rio Grande do Sul é o estado, a federação com o maior percentual de pessoas acima de 60 anos de idade, que é o maior grupo de risco. Então, a cor aqui no mapa, a intensidade da cor é a capacidade de ocupação de leitos pela população, né? E o círculo dentro de cada um desses, de uma das regiões, é o número de leitos. Então, quanto menor o círculo, menor o número de leitos, quanto maior o círculo, maior o número de leitos. Então, a gente fez uma regionalização da saúde e a gente definiu bandeiras a partir de indicadores que estão agrupados em 2 grandes grupos: propagação e capacidade de atendimento. E cada um desses grupos tem 50% do peso de uma nota final que é atribuída. Então, a gente tem aqui os indicadores de propagação, alguns medem a velocidade do avanço, então, a variação no número de hospitalizações COVID de uma semana para outra, a variação do número de internados por
SRAG, que é a síndrome respiratória aguda grave em UTI, também no último dia comparado com 7 dias antes, variação do número de leitos de confirmados em leitos clínicos, a variação do número de confirmados em leitos de UTI. A gente também olha para o estágio da evolução, que é a razão entre os casos ativos recuperados. A gente olha para a incidência de casos sobre a população também, que é a hospitalização, o número de hospitalizações confirmadas nos últimos 7 dias por 100 mil, e a gente olha uma projeção de óbitos, né, que é calculada a partir da variação de leitos de UTI e o número de óbitos naquela semana. E também olhamos, de outro lado, a capacidade de atendimento. Ou seja, de um lado, como é que a pandemia evolui? De outro, qual a capacidade do Estado em atender? E aí a gente tem número de leitos livres em relação a leitos ocupados. Então, por exemplo, hoje a gente tem algumas regiões que estão aí com 0,8 leitos livres para cada leito ocupado. E a gente tem regiões que têm quase 6 leitos livres para cada leito ocupado, ou seja, as regiões que têm uma capacidade hoje bem mais robusta. E a gente olha para esse indicador no nível macro-regional e no nível estadual. Também a mudança da capacidade de atendimento, que é essa variação dos leitos, ou seja, como que mudou dessa semana em relação à semana anterior, também para a macro-região e estado. Então, são 11 indicadores, cada um recebe uma nota, e aí, ao final, a gente tem uma nota com as ponderações que vai dar um mapa com mapa em que as regiões estão coloridas por amarelo, laranja, vermelho ou preta. A gente não usou a bandeira verde, porque não tem normalidade, né? O verde sinaliza a normalidade. A gente sabe que a normalidade não vem nesse momento. Isso foi a primeira parte, né? De desenhar as regiões e um sistema de alerta, que é um sistema de risco, né? A segunda parte foi olhar para várias atividades, para as diferentes atividades econômicas, e para criar esses protocolos, a gente precisava saber o que era mais seguro, o que era menos seguro, o que representava mais risco, o que representava menos risco. Então, a gente agrupou as atividades econômicas em 2 grupos e desenvolvemos protocolos. No início eram 50, mas a gente já passou de 100 atividades econômicas, porque a gente começou só com 2 dígitos da CNAE e hoje a gente teve que desagregar um pouco mais. E a gente criou um índice setorial, que é basicamente a segurança daquela atividade e o peso do PIB, né, o impacto econômico daquela atividade. E o indicador de segurança, ele foi construído a partir de uma metodologia que foi trazida pela COP, da UFRJ, que, por sua vez, é baseada em dados do Departamento Americano de Trabalho e Emprego sobre exposição a doenças e infecções, contato, proximidade física. E isso foi traduzido para a classificação brasileira de ocupações, né? Então, foram pesados o nível de segurança de cada atividade e também feito um peso do tamanho daquele setor no Estado. E a gente criou uma matriz de atividades econômicas, né? Em que, se você olhar para esse quadrado, de baixo para cima, quanto mais alto, mais seguro, quanto mais embaixo na matriz, mais inseguro. Se olhar da esquerda para a direita, quanto mais à esquerda, menos impacto na economia, menos peso do PIB, ou menos importante, digamos assim, para o PIB, mais à direita, maior importância. Então, o número 1, por exemplo, tem muito impacto no PIB, e está lá em cima, atividade relativamente segura, a gente tem agricultura e pecuária, né? A agricultura e pecuária, produção florestal e pesca, agricultura, elas são atividades um pouco mais seguras. Em verde, a gente tem as indústrias, comércio são esses polígonos laranja, desculpa, que são os financeiros, os triângulos em vermelho são as atividades de comércio que têm um impacto grande no PIB, mas que são atividades menos seguras, né? Aqui são as atividades e a ponderação foi de 70% para segurança e 30% para atividade econômica. E aí a gente desenvolveu, então, esses protocolos, fizemos muito benchmarking internacional, nacional, houve consulta à sociedade, teve discussão das equipes técnicas e aí a gente fez essa desagregação. Aqui é um BI que a gente criou, a gente recebeu várias sugestões de vários formatos diferentes,
e foram quase 900 sugestões de sindicatos, universidades, federações, empresas, associações, prefeituras, partidos políticos, teve todo tipo de sugestão. E nem sempre esses grupos davam sugestões para todas as áreas, às vezes eles eram focalizados, né? Então, alguns para, por exemplo, a Fiergs mandou muito, obviamente, para a indústria de transformação, para a educação, as universidades, sindicatos e por aí vai, né? E essas próprias entidades, elas também encaminharam sugestões de protocolos preventivos em relação à pandemia, né? Então, aqui, essas cores, elas refletem a aceitabilidade, né? A verde mais aceitabilidade e a vermelha menos aceitabilidade, mesmo assim, vários apresentaram. E a gente fez um BI porque não foi, as informações não vieram dessa forma, vinham muitas vezes em ofício e tal, mas a gente transformou num BI. E a ideia era justamente você ter protocolos gerais, que são obrigatórios para todos, em qualquer bandeira, máscara, EPI, afastamento, atendimento diferenciado para grupos de risco, por aí vai, e alguns que são variáveis pela bandeira, ou seja, o modo de operação. Vai ser teleentrega, vai ser presencial, teto de operação, vai funcionar 100%, vai funcionar 75%, 50%, 25%, horário de funcionamento, por exemplo. Isso varia conforme a bandeira. Então, a gente traz um exemplo aqui. Na bandeira amarela, o comércio ele tem um tipo de funcionamento, por exemplo, de veículos, aí está com 75% dos trabalhadores, e aí, à medida que a bandeira vai mudando, ele vai caindo a sua ocupação. Você tem 50% de trabalhadores, depois 25% de trabalhadores e a bandeira preta fechada. Hoje a gente não tem nenhuma bandeira preta no estado, mas a gente tem várias regiões que estão em bandeira vermelha. Tudo isso está dentro de um site em que a gente tem como funciona o modelo, todos os decretos, toda a parte normativa, né? A gente tem vídeos educativos, a gente também tem consulta por município, você quer saber qual a bandeira do seu município, qual é o protocolo para uma atividade específica, você pode consultar. E mais ou menos essa é a carinha que a gente tem dos mapas, né? Que vocês podem ver a evolução desde o início de maio, que a gente passou bastante tempo tendo a bandeira laranja e amarela, e a gente passou agora em julho a ter um número maior, uma área maior em bandeira vermelha. O estado do Rio Grande do Sul tem cerca de 12 milhões de habitantes, hoje 7 milhões e 200 estão em área de alto risco, que são essas áreas em vermelho. As áreas em laranja são as áreas de médio risco, né? Como é que é a situação hoje do Rio Grande do Sul na gestão em termos de resultados, né? A gente tem um número de óbitos acumulados por 100 mil habitantes, que a gente faz, isso aqui vem de um boletim nosso, diário. O Comitê de Dados, ele diariamente produz uma série de boletins que são públicos, eles estão todos em site, podem colocar no Google Comitê de Dados, Planejamento, Rio Grande do Sul, vai aparecer. Hoje o Rio Grande do Sul tem uma taxa de óbito de 12,28, ela é praticamente um quarto da taxa brasileira, de 39,39, e também praticamente um quarto da taxa do Distrito Federal, também 39, que está bem na média brasileira, e a gente tem aí estados como o Ceará, por exemplo, que tem uma taxa de óbitos por 100 mil habitantes de 80, Amazonas 76,80, São Paulo 44,71. Então, ela tem crescido, nos preocupa, a gente está no que a gente acha que entrando nas últimas 2 semanas, a gente entrou no pior período, a gente ainda não teve estouro de leito de UTI, né? Existem ainda mais de 300 leitos disponíveis do SUS, cerca de 140 privados, quase 500 leitos livres. Mesmo assim, a gente faz um monitoramento região a região para ver como que isso está acontecendo, e tudo isso vem de dashboards que também são públicos. Também em casos, a gente hoje é a segunda menor taxa, atrás só de Minas Gerais, né, com 466 casos por 100 mil habitantes, contra, por exemplo, o Distrito Federal, que tem quase 3 mil casos
embora também a gente saiba que isso aqui é uma medida que é muito afetada pela capacidade de, de testagem, né? O que eu queria dizer para concluir assim, um pouco sobre como é que a gente tem feito a gestão da pandemia? Em primeiro lugar, eu acho que é muito importante quando você tem as lideranças têm uma visão e tem e usam essa liderança de uma maneira estratégica, né? Então eu acho que a gente tem uma liderança no Rio Grande do Sul que tem que lida com o problema da pandemia de uma maneira muito responsável e muito proativa. Então, liderança, né, a gente que estuda administração ou gestão pública, liderança, patrocínio, estilos de liderança, a gente sabe que isso, o quanto que isso é importante e aqui não seria diferente. Uma outra questão que eu acho que é muito importante, que tem sido utilizada muito no Rio Grande do Sul, como vocês podem ver, é o uso intensivo de dados. Né? A gente tem, o governador tem tomado decisões, o gabinete de crise tem tomado decisões com base em informações que são trazidas, seja pelo comitê de dados, a gente também tem um comitê científico, que é formado por todos os reitores das universidades do estado, mais notáveis, e muitas vezes esses da área de saúde, da área de economia, da área de inteligência artificial, e essas pessoas têm contribuído muito para o debate. Então, é um uso intensivo de dados, é uma liderança que tem visão estratégica, e eu acho também que é muito importante algo que a gente fala muito em políticas públicas, em gestão pública, que é a capacidade de Estado, capacidade instalada, né? Então, muitas vezes você tem a liderança, você quer realizar, mas não tem capacidade instalada. Então, todo esse trabalho aí tem sido feito por muitos, grande parte, além dos colaboradores externos, obviamente, mas você tem técnicos de excelente qualidade e que isso ajuda muito que a gente possa avançar nos nossos diagnósticos e nas nossas propostas. Mas era isso, eu acho que a minha contribuição hoje era nesse sentido, trazer um pouquinho como é que a gente está fazendo a gestão a partir da visão, né, do comitê de dados, e estou aqui à disposição para poder responder as perguntas que vocês quiserem. Isso. Muito obrigada, professora. Foi uma excelente aula, muito esclarecedora. A gente recebeu agora uma pergunta do Vicente. Como se dá a governança entre Estado, municípios e setor privado para fazer valer os protocolos do distanciamento controlado? Olha, esse é um grande desafio, né? Na verdade, a gente tem a governança do gabinete de crise, ela é estabelecida. Você tem o gabinete de crise, que é formado por alguns secretários, governador, vice-governador. Você tem um conselhão, a gente chama de conselhão, assim, mas é um conselho que tem os membros de todos os poderes. Aí, era aí que eu ia chegar nos municípios. Tem vários representantes da Federação de Municípios, da FAMUS, né, que é a Federação dos Municípios do Rio Grande do Sul. Tem também reitores de universidades. É um conselho que opina, né, sobre a crise. É um desafio, né? Você criar um sistema de governança entre diferentes entes, né, diferentes níveis, é um grande desafio, acho que no Brasil, e não só na pandemia, né? Na política educacional, que você tem atribuições diferentes, na política de saúde também, que você tem atribuições diferentes, é sempre um grande desafio. Mas isso tem sido criado através de mecanismos de reuniões, né, seguidas, né, sempre sempre que se vai tomar uma decisão, são buscadas e são articuladas reuniões não só com a federação, mas com as diversas associações. Essa semana mesmo a gente teve umas 2 reuniões com as associações sobre o modelo, porque o governador agora quer que esse modelo, em vez de ser vinculativo, como ele foi até agora, né, até essa primeira fase, digamos, que agora ele se torne mais orientativo, quer dizer, os próprios municípios que irão ajustar, vão ter mais autonomia para ajustar os protocolos do modelo. E aí a gente fez reuniões justamente para ouvir os municípios e as posições dos municípios em relação a isso.
Então, eu diria assim, que em relação a essa governança, você tem algumas institucionalidades que elas já existem, as relações, por exemplo, entre as centrais de vigilância da saúde no nível estadual e nos níveis municipais, elas já existe uma rede, né? O SUS ele já funciona de uma determinada maneira que facilita isso. Também a educação, ela já tem uma governança com as coordenadorias regionais, que também facilita isso na relação, inclusive, com as secretarias de educação, porque a gente está falando aqui de saúde, mas tem um impacto, a gente agora está discutindo quando é que volta, se, né, o modo que volta a educação. E, então, se usam essas institucionalidades que já existem, e, além disso, reuniões, conselhos que foram criados para se articular, né? O que, em relação ao enforcement, que eu acho que é um dos pontos da tua pergunta, né? A governança para que todos cumpram o protocolo, a gente sempre falou desde o início assim, olha, todo modelo ele pode ser muito bom, mas se as pessoas não adotarem, não tiver confiança, não vai funcionar. Não é um modelo de governo, de prateleira, ele é um modelo de cada um de nós. Se cada um de nós assume, a gente vai ter efeitos para o coletivo, né? Então, com essa visão, a gente também aciona, dentro desse conselho, o Ministério Público também participa. Então, ele é um parceiro importante porque ele, com os promotores nos municípios, faz o enforcement da lei. Além disso, os prefeitos têm feito também esse trabalho do próprio enforcement. Agora, eu tenho que ser muito, muito honesta, né, e muito transparente, dizer que é um desafio. É um desafio o tema do cumprimento dos protocolos, porque, de um lado, do lado da atividade econômica, que está muito pressionada, acaba se tendo, muitas vezes, se deixa passar, né? A gente às vezes recebe, né, informação, ou tem denúncia que chega ao Ministério Público, que eles vão lá e vão atrás do prefeito para que o prefeito faça a sua fiscalização, mas a gente sabe que tem sido muito difícil, né? E que as próprias pessoas, muitas vezes, o uso de máscara, o distanciamento, elas depois de 4 meses, aí eu acho que talvez mais a sociologia que explique do que a ciência política ou a administração, uma certa fadiga da população em relação ao cumprimento dos protocolos que são tão importantes em momentos que, no Rio Grande do Sul, onde a gente está numa curva ascendente, é muito importante observar. Mas já está observando há 4 meses, então isso é, de fato, muito importante. Eu acho que, então, respondendo aí, resumindo a tua pergunta, é um grande desafio. Tem se tentado via institucional, as instituições que já existiam, mas também tentando se fazer um convencimento. Obrigada, professora. O Vinícius questionou se essa flexibilização para os municípios não acaba por comprometer o modelo, e parabéns pela exposição. Obrigada. Olha, eu acho que o governador tem chamado essa flexibilização, as pessoas falam flexibilização, a gente nem chama flexibilização, mas ele tem chamado de cogestão, né? A cogestão seria trazer mais responsabilidades para os prefeitos, porque de toda maneira as pressões são legítimas, né? O que a gente tem visto, os setores econômicos pressionam por mais abertura econômica, porque estão sofrendo, todos esses dados que a gente traz aqui mostram isso, né? Que há uma perda de emprego, a perda de arrecadação, a perda de fechamento de negócios. Então, há uma pressão que é legítima. De outro lado, há uma preocupação dos gestores públicos como todos, principalmente os gestores da saúde, em relação a não se comprometer o sistema, porque o mais grave dessa doença, né, que a gente, com tanta incerteza, a única certeza que a gente tem é que não existe um tratamento específico para ela e que nós somos os vetores que transmitimos esse vírus, né? Não é não é o mosquitinho, o Aedes, no caso lá da dengue, né? Então, não é um outro vetor que você vai lá fumigar. Nós somos os vetores.
Então, isso é muito trágico, né? Porque somos nós andando de ônibus, na convivência diária, que vamos passar isso para algumas pessoas, que a maior parte das pessoas vai ter poucos sintomas ou nenhum sintoma, e algumas pessoas vão morrer. E a ideia é de que ninguém morra por falta de assistência. Até hoje, no Rio Grande do Sul, ninguém morreu por falta de assistência. Pessoas morreram pela gravidade do avanço do próprio vírus, mas não por falta de assistência. Então, o que o governador tem chamado é para um modelo em que haja uma cogestão, em que os municípios participem mais. Como que vai ser isso? Foi até interessante, porque isso vazou, né? Isso a gente estava começando a discutir, e isso apareceu na imprensa, e nós ainda não temos esse modelo pronto, né? Isso está sendo discutido. Nós ouvimos os prefeitos essas semanas, muitos inclusive pediram para que não fosse dado maior autonomia, porque eles sabem que vai ser mais difícil segurar uma pressão em ano eleitoral, né? Mas a gente acha, de certa forma, que também é importante que o município participe mais, que os gestores também assumam responsabilidade. Então, esse modelo, vamos dizer assim, entraria numa fase 2. Como que vai ser esse modelo? A gente ainda não sabe, né? Então, é algo que está sendo, inclusive, discutido com o Ministério Público, com esses prefeitos, e a gente espera chegar a um bom modelo ou a manter um modelo atual para esses prefeitos, né, que também não querem e nem tem capacidade técnica instalada. Vamos lembrar que são 497 municípios do estado do Rio Grande do Sul, mas mais de 200 municípios não tem, são municípios pequenos e que não têm uma grande capacidade técnica instalada. Então, eles até teriam dificuldade de fazer esse tipo de monitoramento que nós fazemos intensivo em dados, né? Mas para algumas regiões, talvez, seguindo uma lógica regional, já que a saúde segue uma lógica regional, nem todo município tem leito de UTI, então se fazer regionalmente algum tipo de protocolo, algum tipo de arranjo em que seja possível se dar um pouco mais de autonomia a esses municípios, e o Estado ficaria como espécie de guardião. Caso houvesse uma necessidade, haveria uma intervenção, mas não havendo necessidade, haveria uma gestão mais participativa desses municípios. É o que também a gente não avançou muito, sabe, Vinícius? Então, não sei se eu respondi a tua pergunta, porque, na verdade, eu acho que ele só vai comprometer muito o modelo se ele, de fato, descentralizar completamente. Mas eu acho que não é isso não é para isso que a gente está caminhando. E obrigada aí pelo... Então, acho que é isso, professora. Acredito que a gente não vai receber mais nenhuma pergunta no momento. Queria novamente agradecer pela excelente aula, né, por ter vindo participar com a gente desse evento. Agradecer também a todo mundo que esteve aqui presente com a gente hoje. Tá certo. Muito obrigada, gente. Um grande abraço. Espero aí ter trazido algo de enriquecedor para vocês. Um grande abraço. Tchau, tchau. Com certeza. Tchau. E, adicionalmente, informo que a gente está com as inscrições abertas para os mestrados em Administração e Economia. E a Kellen também está agradecendo, professora, pela excelente aula. Muito obrigada, Kelly. Muito obrigada Tchau, a tchau. todos. Boa noite. Tchau.